Vamos falar sobre a vida eterna. João, capítulo 10, verso 24. Responderam-no, pois, os judeus e disseram-lhe: Até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-nos abertamente. Respondeu-lhes Jesus: Já vô-lo tenho dito, e não o credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vô-lo tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Presta atenção agora. Eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer. Nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Ninguém pode arrebatar essas ovelhas das mãos do Pai e do Filho, porque olha o que ele diz: Meu Pai, que mas deu, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Se eu lesse somente esse texto e juntasse com alguns outros semelhantes a esses, né, que aqueles que vêm a ele jamais lança fora, né, que ele intercede por aqueles que o Pai deu para ele, etc. Eu poderia falar aí que a salvação não se perde. Eu já tenho explicado em outros vídeos que essas ovelhas que estão na mão do Pai e que o Pai falou e que o Filho falou, essas que o Pai me deu, ninguém pode arrebatar elas da minha mão. Essa situação é se elas permanecerem até o fim no Filho. Igual João fala, se vós, o Filho é a vida eterna, se vós permanecerdes no Filho, o Filho permanecereis em vós. E João também fala para outros, vós não tendes a vida eterna permanente em vós. Não precisa falar mais nada, né? Tem outros vídeos que eu explico com mais detalhe, usando esse mesmo texto. Esse vídeo, porém, eu vou mostrar quais são essas ovelhas que não podem ser arrebatadas da mão do Pai e quais são as que foram arrebatadas da mão do Pai, não porque alguém foi mais poderoso do que o Pai e tomou as ovelhas da mão dele. É claro, não precisa nem ler muito a palavra de Deus para saber que essas que não podem ser arrebatadas da mão do Pai são aquelas que perseverarem até o fim. Mas por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque existem doutrinas dizendo que se você é filho de Deus e você morrer aí estando na carne, né, onde habita o pecado, aí não deu tempo de Deus te dar uma oportunidade de arrependimento, né? Deus não sabia que você ia pecar justo ali antes de você morrer. Aí então Deus vai ter que fazer esse processo de santificação no lago de fogo, no qual você vai sofrer um pouquinho, pagar o seu ceitil, até o seu último ceitil, pagando a graça, né? Em outras palavras. E aí lá você vai ficar fora do milênio e depois de 1000 anos vai ressuscitar intacto, na mesma estatura de varão perfeito, para poder receber a vida eterna. Que lindo, né? Ou seja, por que eu prego contra essa doutrina? Eu sofri de pornografia e até hoje tenho que lutar contra isso porque a internet, o YouTube está rodeado de pornografia. Imagine uma pessoa que está tentando lutar contra isso e não está conseguindo vencer, não porque está orando e vigiando para não cair em tentação, mas porque o que ela ora e o que ela vigia é um pouco para resistir a tal tentação. Imagine pessoas que lutam com esse tipo de vício, com o cigarro, com muitos outros tipos de vício maligno, com a língua, que é um vício terrível, de falar mal das pessoas. Aí as pessoas não conseguem, passam anos tentando lutar, porque eu mesmo, foi uns 5 anos em luta com a pornografia. Imagine pessoas que estão lutando contra isso e se encontram com essa doutrina, sabe? Você é filha de Deus, mas não conseguiu, estava aí andando na carne, não deu tempo de resistir isso e se inclinar para o Espírito. É melhor ficar fora do milênio, mas ter a vida eterna. Aí a pessoa deixa de se santificar. Eu não vou reinar com Cristo, mas tudo bem, vou sofrer um pouco no lago de fogo, ser corrigido por Deus.
Porque aqui o Espírito Santo não pôde me purificar totalmente. Mas aí eu vou receber uma correção no lago de fogo e aí depois de 1000 anos eu ressuscito. Não venci as obras da carne, continuei na pornografia, mas estou salvo com Cristo. Que lindo! Olha só o que tem por detrás dessa doutrina. Né? As pessoas que pregam isso só pensam em si mesmas, não pensam nos viciados. Como essa mensagem vai vir e trazer um alívio para que eles não precisem lutar tanto contra a carne. E eu não estou torcendo a mensagem, não. É isso daí, esse tipo de pensamento que vai gerar nas pessoas que recebem esse tipo de mensagem. Então vamos ler aí, vamos ler 2 Pedro capítulo 2. E você vai ver, filhos de Deus que perderam a salvação. 2 Pedro capítulo 2, presta atenção em cada palavra. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição. Quais são essas pessoas e o que vão acontecer com elas? Introduzirão abertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou. Como é que o Senhor Jesus resgata pessoas? Através do seu sangue. Trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Aqui está falando de salvação da vida eterna. Não tem propósito nenhum aqui em falar de salvação do corpo. Né? Aqui não, resgatou do perigo da morte, da vida. Não está falando nada disso aqui. O Senhor que os resgatou. Salvação da alma.